Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Chucharam os três nas minhas costas aqui para me botar em pé. Vamos ver se dá resultado hoje, né, Paula? Se eu me sentir mais ereto hoje é por causa do calço que está atrás da cadeira aqui. Tá engraçadinho, né? Boa tarde, meu amor. Tudo Boa bem? tarde. Nós hoje vamos falar sobre os abusos do Alexandre de Moraes na destituição dos advogados. Abusos para quem tem a posição que nós temos, né? Algumas pessoas vão acreditar que é legítimo e que né, está dentro da legalidade. Enfim, nós vamos trazer os fatos, vamos comentar e aí fazer os julgamentos, cada um faz o seu. Apesar de eu ter o posicionamento de punitivismo do Bolsonaro, de punitivismo dessa turma toda, eu acho que está havendo muito abuso do Alexandre de Moraes na Pois é. condução. Eu acho assim, vamos apresentar os fatos, vamos apresentar a situação jurídica e a gente faz a análise, né? Porque o posicionamento, cada um vai ter o seu. Os fatos são os seguintes. Nós estamos em outubro de 2025. No dia 9 de outubro de 2025, Alexandre de Moraes tomou uma decisão que é uma decisão que incomoda muito a advocacia criminalista no Brasil. Não é só um incômodo só para mim e para o Flávio, né? As pessoas que atuam como advogados criminalistas no Brasil têm esse desconforto quando isso acontece e não é uma postura só do Alexandre de Moraes, né? Vários juízes fazem isso, eu já passei por isso e acho que duvido que alguém não tenha passado, né? Quem atua na área. O que aconteceu? Dia 9 de outubro de 2025, ele deu uma decisão, estava sendo julgado um dos grupos da trama golpista, acho que o núcleo 2 da trama golpista, especificamente em relação ao Felipe Martins, que é um dos réus. Ele tomou uma decisão que foi a seguinte: o Alexandre de Moraes intimou a defesa deles para apresentarem as alegações finais no processo. E a defesa não apresentou no prazo que foi concedido. O que o Alexandre de Moraes fez? Ele destituiu a defesa do Felipe Martins. Felipe Martins mesmo, né? Felipe Martins. Destituiu os advogados. Nomeou a Defensoria Pública da União na defesa dele. Ou seja, ele simplesmente tirou os advogados que o Felipe Martins contratou do processo e determinou que a defesa fosse feita pela Defensoria Pública da União. E determinou, então, que a Defensoria Pública da União fizesse as alegações finais que não tinham sido feitas pela defesa dele. No dia seguinte, o Felipe Martins fez uma carta de próprio punho falando que ele não aceitava, obviamente que ele fez isso orientado pelos advogados dele, falando que ele não aceitava a Defensoria Pública da União, que ele tinha, né, como pessoas de confiança os advogados constituídos, e aí o Alexandre de Moraes voltou atrás na decisão e determinou então que a defesa prévia fosse, as alegações finais fossem apresentadas em 24 horas. Esses são os fatos. O primeiro ponto que eu queria ressaltar é o seguinte. Eu não sei a fonte, tá? Vocês vão me desculpar que lendo os assuntos eu não sei. Alguém, a primeira coisa que falou é o seguinte: mas não pode nomear a Defensoria Pública para nomear o réu, não, porque não se enquadra nos requisitos para atuação da Defensoria Pública. Ele não seria uma pessoa carente financeiramente. Isso, né? E eu concordo. Você sabe por quê? Porque se o Felipe Martins fosse na Defensoria Pública, cujo trabalho é excelente e faz muito bem o trabalho de defesa, ele não seria recebido porque não está nos requisitos necessários. Mas eu acho, sabe o que eu acho? Posso estar enganada que eu não vi a fundamentação da decisão do Alexandre de Moraes. Mas eu acho que nomeou a defensoria não porque ele faria jus, mas sim porque ele estaria desassistido. Isso. É um procedimento tá. que se... Aí vai chegar no outro ponto que eu ia explicar. Por que ele faz essa nomeação? Porque o Supremo mesmo já decidiu que o réu não pode estar indefeso tecnicamente. Se o réu estiver indefeso tecnicamente, é considerado como nulidade do processo. E aí atrasaria mais ainda o processo, o que está certo. Porém, é o seguinte: no artigo 133, 132 da Constituição, fala que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável pelos seus atos no exercício da função.
que é isso? Isso quer dizer que quem legitima as decisões do judiciário são os advogados. Por isso que ele é indispensável à administração da justiça. Porque o exercício da judicância sem o contraditório de um advogado técnico é um exercício arbitrário. Não raro, os advogados exercem suas prerrogativas. A Paula mesmo tem uma multa que foi dada a ela erroneamente por um juiz, porque ela falou que não faria a alegação final do processo com as nulidades que o juiz tinha perpetrado durante o processo. E aí ele deu multa para ela e desconstituiu e constituiu a Defensoria Pública. Então, eu acho que o primeiro ponto que está errado é a Defensoria Pública se prestar a esse papel subserviente do Judiciário. Está entendendo? A gente tem que lembrar que os defensores públicos também são advogados. Eles não têm inscrição na OAB, não têm inscrição obrigatória. Na verdade, não tem obrigação de ter a inscrição. Mas a função deles é de advogado das partes e não raras mais carentes. Eles não há subordinação entre o juiz e o advogado, e muito menos entre o juiz e o defensor público. Então ele pode atuar com esse critério e falar, não, eu não aceito a nomeação porque ele tem advogado constituído. Você tem que seguir o rito. E o rito fala o quê? Que você deve notificar o advogado, dar prazo para ele para cumprir o ato, sob pena de destituição, e quando for destituído, você notificar o cliente, seria fazer uma intimação para o réu, falando que ele está sem advogado, dando prazo para ele para constituir advogado. Esse é o rito correto. Mas não raro, os juízes fazem essa manobra que o Alexandre de Moraes fez, que é uma manobra arbitrária, para ganhar tempo no processo. Só que é o seguinte, quando o juiz raciocina isso, vai ganhar tempo no processo, não vai ganhar, ele deixou de ser juiz imparcial e virou parte. Porque ele passou a agir de forma a beneficiar uma das partes. Que seria o Ministério Público. Que seria o Ministério Público. Então, isso daí, por si só, esse ato arbitrário, já é um ato passível de você impugnar a atuação de determinado juiz, por lhe faltar a imparcialidade do ato judicial. Tá entendendo? O juiz não tem que torcer, não tem que ficar olhando se o prazo está vencendo ou não. Ele tem que fazer o trabalho dele dentro do rito, porque senão ele atua de forma a desbalancear o jogo de poder do processo. Tem uma controvérsia nesse processo também, que para nós é difícil fazer uma análise exata, porque a gente não consegue acessar todas as informações que são pertinentes. Mas tem uma contradição que eu acho que tem toda a relevância no caso, que é o seguinte. O Alexandre de Moraes, ele entendeu que a não apresentação das alegações finais por parte dos advogados seria um ato procrastinatório. E foi por isso que ele deu essa decisão, que ele desconstituiu os advogados e nomeou a Defensoria Pública da União. Ele entendeu que a não apresentação era para beneficiar o réu e que era um ato procrastinatório, que é o ato de enrolar, né? Para quem não conhece a terminologia que a gente usa. E isso acontece, a gente, como advogado, todo mundo que advoga sabe que isso acontece. A gente faz essas coisas, às vezes, para ganhar um tempo mesmo. E isso é punível. Quando os juízes entendem que você está fazendo aquilo de má fé, ele pode até te punir com uma multa. Mas não assim. O primeiro dia de atraso, ele já tomou a medida drástica. Tudo que eu tô falando aqui era na base da teoria. Isso é abuso também do direito. Exato. Eu tô falando tudo na base da teoria. Pode acontecer de você ser punido se você abusar e se for contestada a má fé. Só que, calma, deixa eu concluir. Um dos advogados deu uma entrevista falando o seguinte, que ele não estava procrastinando, que na verdade ele tinha pedido uma diligência e a diligência só teria sido anexada aos autos no dia 8 e que, portanto, somente dia 8 começaria a contar o prazo de 15 dias para as alegações finais, que terminariam ontem, dia 23 de outubro.
Então, além de tudo, tem essa contradição. O Alexandre de Moraes entendeu que o prazo teria terminado, o prazo das alegações teria terminado dia 7 de outubro. O advogado fala que não, que o prazo dele terminaria 23 de outubro. Então, para o advogado da defesa, ele sequer tinha começado a contar o prazo de alegações finais. E o Alexandre já estava desconstituindo ele do processo. E aí, esse é um viés que autoritário do nosso judiciário, pelo seguinte: nosso judiciário é o único que pede para que a parte justifique o exercício de determinado direito dela. Pois é. O Brasil é brincadeira. Você tem o direito de sacar o dinheiro do banco, que é seu, mas você tem que justificar para o gerente por que você está sacando o seu dinheiro. O dinheiro é seu. Tá entendendo? Ganhe com o seu suor. Você faz com ele o que você quiser. Se você quiser sair distribuindo para os outros. Mas aqui no Brasil tem isso. Além de ter o direito, você tem que justificar o que você está exercendo o direito. Você está no seu direito de ir e vir, né? A polícia te para sem qualquer tipo de suspeita fundada a respeito. E os caras te perguntam: você está indo para onde? O que você está indo fazer lá? Aí você fala assim: eu estou indo para casa do José. Coçar o saco lá com ele e tomar uma hoje, aí o cara fala: entrou em contradição, eu vou fazer uma busca no seu veículo. Gente, são coisas que refletem em todo lugar. No final, o judiciário é importante porque é ele que fala o que é certo e o que é errado. E nosso judiciário, eu vou voltar aqui, não se legitimou desde a Constituição de 88. Não se legitimou por quê? Porque nós estamos num Estado democrático de direito, não um Estado autoritário de direito como era antigamente. O Estado democrático de direito, as decisões, mesmo que com poder do Estado, elas têm que ser justificadas sob um contexto democrático. Você não prende alguém porque você quer prender. Você tira a liberdade dele por mandado de prisão preventivo, provisório ou pela prisão de um transitado e julgado. Então, é isso que a lei fala. Então, o juiz não pode: eu vou prender o Davi porque eu considero ele de extrema periculosidade. Mas os critérios de periculosidade são objetivos. Absolutamente subjetivos. É isso que não se permite num Estado democrático de direito. O exercício do poder, inclusive jurisdicional, ele está amparado pela motivação dos atos dele, que está no artigo 93, inciso 10 da Constituição, e o fim teleológico a que se destina aquele ato que ele está praticando. Ele não pode, e esse fim teleológico tem que ser um fim democrático. Então, a nulidade que eu vejo plantada nesse processo pelo próprio Alexandre de Moraes estão nos excessos dele, sabe? Porque o juiz tem o poder, inclusive, de destituir o advogado. Mas, junto desse poder, existe um dever de motivação e essa motivação tem que ser dentro dos critérios democráticos. Não pode ser um exercício do seu poder. Isso aconteceu contra o Alexandre de Moraes, um juiz aí de Uberlândia que julgou, deu a liberdade para uma pessoa que tinha sido condenada pelo Supremo. E o Alexandre de Moraes mesmo foi lá e falou que não, você não pode porque você tem que seguir o devido processo legal. E a autoridade desse processo sou eu, não você, juiz de primeira instância. Mas no caso desse juiz de Uberlândia, ele não era o juiz da execução penal, não? É um conflito. Pois é, e aí é outro problema do judiciário nosso hoje, que é o seguinte: cada juiz exerce... Só explicando para quem não é porque esses termos às vezes são bem coloquiais pra gente, mas quem não é jurista, às vezes fica sem entender. O que acontece? O Alexandre de Moraes o STF proferiu as sentenças do 8 de janeiro lá no STF. Só que essas sentenças, elas vão para as comarcas para serem executadas. A execução seria o cumprimento dessas penas. E quem conduz o cumprimento das penas, de cada uma dessas penas, são os juízes de primeira instância. Então, isso que o Flávio está falando é o quê?
A sentença foi proferida lá em Brasília, pelo STF, Alexandre de Moraes era o relator, a pessoa foi condenada. Aí a pessoa estava cumprindo a pena em Uberlândia, o processo sendo conduzido pelo juiz de Uberlândia. E o juiz de Uberlândia entendeu que poderia soltar essa pessoa. E aí teve esse conflito, que é um conflito jurídico, que acontece, realmente acontece, porque o juiz que proferiu a sentença quer que a pessoa fique presa, o juiz da execução viu algum motivo para que essa pessoa cumprisse essa pena, né, sem estar preso. Ou não sei se foi uma domiciliar, eu não lembro. E fato é que isso é um problema, né, porque a gente tem essa questão hierárquica. Questão da segurança jurídica. Exatamente. Agora, especificamente sobre essa desconstituição do Alexandre de Moraes agora, do Felipe Martins, o que me incomoda é o seguinte: a gente tem o princípio da duração razoável do processo, né? E a duração razoável do processo, ela não tem, é o que o Flávio está falando, não tem critérios objetivos. Então, não se sabe o que é uma duração razoável de um processo. Cada um analisa da forma que quer. Para mim, duração razoável de processo seria um processo durar 6 meses. Para um juiz seria outro período e assim por diante. Só que o que acontece? O juiz, ele tem manobras à disposição dele para fazer valer a duração razoável que ele entende. Nós não. Então, o que acontece? Se o juiz acha que o advogado está procrastinando, ele destitui o advogado, nomeia o defensor público. E se eu achar que o juiz está procrastinando, eu faço o quê? Choro. Mas porque aí... eu não tenho nenhum meio para tomar providências em relação a isso. E o que mais a gente vê no Brasil é processo demorar por causa de morosidade do judiciário. Não é nem do juiz, não. É do sistema inteiro. E nós, advogados, não temos nada que nós possamos fazer em relação a isso. Temos, através do AB, através dos próprios advogados, mas o problema... É teoria. O problema é que o próprio sistema é corrompido no sentido de uma visão autoritária. Uma visão democrática dos direitos e garantias fundamentais, você teria que aplicar a máxima aplicabilidade dos direitos e garantias fundamentais. Na hora de você interpretar, você fazer uma elasticidade disso. E o princípio da razoável duração do processo, conjugar com isso, mas de acordo com que você não restrinja direitos e garantias fundamentais. E aí nós temos outro direito e garantia fundamental, que é o da livre escolha do defensor. Isso. Que é um princípio constitucional. Isso. Mas aí o que acontece? É o pensamento arbitrário do nosso judiciário que a gente sempre coloca aí. Ao invés do judiciário ser mais uma ferramenta institucional para você desenvolver o Estado Democrático de Direito e levar a universalidade de políticas e de direitos e garantias fundamentais, o que ele faz? Ele faz um corte autoritário dos direitos e garantias fundamentais, de forma que você adeque à demanda aquilo que o judiciário pode oferecer. E de uma forma que não é legítima. Porque não é só falta de dinheiro, não é falta de juiz. Né? Se está faltando juiz nas comarcas, é porque não há concurso e não há nomeação, porque se nomear todos os aprovados em concurso e na demanda, você não vai poder pagar os penduricados para os juízes que fazem com que eles tenham remuneração de mais de 100 mil reais por mês. Tá entendendo? Então, se aumenta o número de juízes de forma que você supra toda a demanda... Aí nós estamos falando dos juízes, especificamente os estaduais, né? Não, qualquer um, menos os federais, Paulo. Entendeu? Porque quem organiza o orçamento deles, o orçamento do judiciário é gerido pelo próprio judiciário. Então, quando a gente vê que não está saindo alvará, federal, estadual e tal... eu tô falando porque eu não sei se na Justiça Federal é assim. Eu sei que na também, estadual entendeu? Tudo bem. Taxas, se o juiz começa a fiscalizar por que não está deferindo assistência judiciária gratuita, é porque eles querem arrecadar o rendimento dos depósitos judiciários para poder distribuir através de benefícios para os juízes. Tá entendendo? É um dilema ético muito cruel, porque as decisões judiciais dele afetam naquilo que ele pode gastar em benefício próprio. Se fosse no Executivo, o Ministério Público já tinha barrado há muito tempo. Mas como o Ministério Público ele se espelha no Judiciário, tudo que aquilo que o Judiciário ganha de benefício, o Ministério Público aprova no outro dia para eles. Então nós temos um dilema ético que impede a legitimação do nosso Judiciário.
E aí o problema sério é esse. Ao invés de adequar o Estado para cumprir as demandas constitucionais, o próprio judiciário que deveria falar, não, Estado, você tem que levar a justiça até o povo. Né? Aí ele mesmo faz o corte, não. A verba do judiciário só dá para fazer dessa forma. Então, nós vamos restringir o acesso das pessoas ao judiciário. É, E aí a mesma coisa o que aconteceu com o Alexandre de Moraes, aí especificamente nesse caso. O cara está exercendo as prerrogativas de advogado dele, que é, inclusive, questionar, de falar que não vai apresentar a alegação alegação. final, de falar, ó, o processo tá errado, Vossa Excelência tem ultrapassado os limites nos seus julgamentos. E aí o que acontece? Isso leva tempo. E o tempo é também ferramenta de uso dos advogados. O cara, eu falo no direito criminal, quem corre atrás do tempo é o Estado. Por quê? Porque existe a prescrição. E o bom advogado, ele conta com isso também. O que mais me preocupa nesse caso, e aí eu preocupo, é com o constituinte. O cara que está sendo acusado e investigado e que corre o risco de sofrer uma restrição nos direitos Isso. dele, inclusive no Foda-se os direito de direitos liberdade. dele. Eu preocupo é com esse cara, porque o que acontece com esse cara? Ele foi acusado de um crime, aí eu tô falando genérico, tá, gente? Eu tô falando do Felipe Moraes, não, tô falando de todos Felipe Martins. os acusados. Felipe Martins. E Misturei os dois. Alexandre de Moraes. Misturei Felipe. Enfim, Felipe, não estou falando do Felipe Martins nem do Alexandre de Moraes. Estou falando de todos os acusados em crimes no Brasil e todos os advogados e todos os juízes. O cara, quando ele é acusado de um crime, ele escolhe um defensor para ele, que é a pessoa de confiança dele. Então, as Isso. pessoas que me contratam, eu, Paula, para defendê-las, é porque elas confiam em mim. E aí vem um juiz, vira para ele e fala assim: a Paula não vai ser mais sua advogada. Agora quem vai te defender é um defensor público que não conhece o processo, que vai ter poucos dias para analisar, que não sabe onde você está. Gente, desculpa, mas não procura. O defensor público não procura o acusado. Não. Ele faz uma defesa técnica, que são bem feitas, não estou falando que são ruins, mas são bem feitas, mas sem o caráter pessoal. Ele não tem relacionamento com a pessoa que ele está defendendo. E, para mim, no meu entendimento, quem sofre é esse acusado, porque ele não vai ter a defesa que ele gostaria de ter. Não estou falando nem que é ruim, nem que é boa. Não é a pessoa que ele queria que vai defendê-lo. E aí ele pode, enfim, se ele não estiver atento e o advogado também não conseguir reverter a situação, ele vai ser defendido e pode tomar uma condenação assistido por um advogado que não é o que ele quer. Isso, para mim, é uma situação grave. Esse caso que o Flávio está mencionando, que aconteceu comigo, o que aconteceu? Meu cliente fora do país, pandemia, ele não conseguia voltar para o Brasil. Teve uma audiência, ele não foi intimado para a audiência, eu fui sozinha. Contei para o juiz, ele está fora do país, nós estamos em pandemia, ele não foi intimado. O juiz simplesmente fez todas as audiências, foram várias. Todas as audiências de instrução e julgamento, sem intimar o meu cliente, comigo presente, porque eu ia sozinha e explicava. Em todas as audiências eu expliquei que ele estava fora. O juiz me mandou fazer alegações finais, eu falei, não vou fazer. Por quê? Porque para mim tá tudo nulo, porque ele não compareceu na audiência. Ele não foi intimado. E aí o que o juiz fez? Me destituiu, não só a mim, como todos os advogados do meu escritório. Destituiu a gente no meu Defensoria Pública. Não foi isso que aconteceu? Foi isso E mesmo. aí? Eu Ele ficou foi condenado. muito. E ainda nem esperou o trânsito em julgado do processo, já mandou para a Procuradoria da Fazenda Nacional para te cobrar. E todo mundo 10 salários mínimos de multa para cada um dos advogados, porque no entendimento do juiz nós estaríamos procrastinando ou qualquer outra bobagem que ele inventou lá, achou que a gente merecia essa multa, deu uma multa na gente e, na verdade, o que a gente estava fazendo era defendendo o interesse do nosso cliente acusado de um crime que ele não praticou e que não foi intimado para as audiências, e as audiências foram todas feitas à revelia dele, o que é um absurdo. Nós estamos tentando resolver? Estamos. Conseguimos? Ainda não. Você sabe o que me lembrou muito essa situação? E o vídeo do Trump esse final de semana. Sabe, que teve a manifestação no Kings, nos Estados Unidos, né, 100 reis. E aí ele fez um vídeo dele com a coroa,
escrito King Trump, Rei Trump, e ele com o avião passando por cima da população e cagando na população toda. Não foi ele que fez esse vídeo, né? Alguém fez. Não, ele que divulgou. O Trump? Ele cagando a população? Isso. Isso. Como se ele fosse rei e falando. Ele fez. Coisa horrível. Isso. Isso é o retrato do nosso judiciário. Né? O judiciário nosso são pequenos reis, dentro da competência dele lá. O juiz faz o que quiser e acha que só tem que dar satisfação para o tribunal, não tem que dar satisfação para os administrados, não tem que dar satisfação para a OAB, não tem que dar satisfação para ninguém, porque, de acordo com a nossa Constituição, o juiz pode tudo e tem todas as garantias, e o máximo que pode acontecer com ele é ser aposentado para receber o salário dele sem trabalhar. É a punição máxima para o juiz. E não foi mudado ainda. Então, é uma questão de legitimação do judiciário. Já passou da época da felicidade aqui. Marco Poleté ia gostar de mim para falar isso. O que a gente divertia com o Supremo é que os abusos que determinada parcela da população estava reclamando são os abusos comuns e constantes para quem advoga na primeira instância. Não é só no Supremo. Qualquer instância, e no interior ainda é pior do que isso. Eu conheço advogado que tem medo de entrar com agravo, com recurso de qualquer decisão do meio do processo contra o juiz, com medo de retaliação. Isso é uma constante. Não é um negócio que eu inventei. A gente vê isso e fala que o juiz ainda fala que se reformar no tribunal, ele vai fazer de tudo para manter a posição dele. Fala, ele só não coloca isso no papel. Eu, por exemplo, fiquei anos, eu não vou falar qual vara que é não, porque é muito recente, então eu tenho medo de vocês associarem os nomes. Mas eu fiquei muitos anos tendo que desistir de todas, eu não desistia não, mentira, eu renunciava em todas as ações do meu escritório que caíam numa determinada vara aqui de Belo Horizonte. Por quê? Porque o juiz me perseguia. Então, se processo meu caísse lá, eu tinha que sair, eu deixava os outros advogados acompanhando e eu saía. Por quê? Porque eu não queria prejudicar meu cliente, porque o juiz me odiava. É um absurdo, é inacreditavelmente surreal um juiz perseguir um advogado e prejudicar o cliente do advogado que não tem nada a ver com a história. Então, se ele tinha um problema pessoal comigo, tudo bem, entendo, respeito, acho que, acontece. Mas ele não pode prejudicar o meu cliente, que não tem nada a ver com a história, porque ele não gosta da forma com que eu atuo. E isso foram anos e anos da minha vida profissional, é um desabafo, mas eu não posso falar quem foi. Mas é o que a gente vê, assim, a gente lida com isso o tempo inteiro. Não acho que o Alexandre de Moraes agiu com pessoalidade, não. Eu acho que o que ele fez foi uma pressão técnica para que as alegações fossem apresentadas. Eu acho que é o papel dele. Mas o negócio é o seguinte, é o excesso. A gente não gosta porque a gente acha arbitrário. Mas eu acho que ele recuou. Se ele não tivesse recuado, aí eu... Mas o recuar é péssimo também. Mas eu acho que é estratégia. Mas tá errado. O juiz não tá tem... certo, não. Não tô falando que tá certo, não. Não tô falando eu acho que foi estratégia. Não, mas eu tô falando que o juiz não tem que ter estratégia, não. O juiz não é parte. Concordo. O juiz tem que ser imparcial. O juiz tem que falar assim, se o Ministério Público no dia seguinte tivesse pedido a destituição, beleza, eu acho que estava certo. Não o juiz fazer isso. A parte é o Ministério Público. É o Ministério Público Federal contra Felipe Martins. E tem outra coisa também, gente, que é o seguinte. É uma coisa que eu acho que é uma pessoalidade exagerada. Quem atua no Brasil sabe que juiz não olha processo no dia seguinte que o prazo venceu. Às vezes o juiz demora meses para ver que seu prazo venceu. Então, assim, qualquer atuação de qualquer advogado, em qualquer instância, em qualquer vara no Brasil, o juiz não teria visto no dia seguinte que aquele prazo tinha sido perdido. Isso só acontece no STF, só acontece nesse tipo de processo. Então tem uma pessoalidade, tem um envolvimento pessoal. Só acontece quando o juiz tem interesse direto. Tem interesse, o interesse dele é de condenar. Mas é um interesse direto. Ele está dando bandeira de que ele está sendo parcial. Acho que sim, que está sendo parcial por causa disso. Entendeu? Isso é um monitoramento processual sistema jurídico.
isso é péssimo até a questão do Fux, né? O Fux, para quem não sabe, ele pediu para rever o voto dele, Também é pessoal. né? Ué, gente, deixa o cara, ele tem esse direito. Tudo bem, mas é pessoal. Mas virou um Flávio, fogueiro de vaidade esse Flávio, processo. as turmas, elas têm N revisores. Precisa de Fux revisar ortografia de acórdão. Pois é. Entendeu? Isso para mim, é um ato pessoal. Ele deve ter algum interesse em ganhar um tempo. Não vou nem usar a palavra procrastinatória, não, porque, né, a palavra que Alexandre de Moraes usou foi essa. Acho que ele quer mais um tempo. Tudo bem, mas é um direito dele de pedir vista. Isso. É o direito dele de pedir para rever. É o que eu falei, aqui começa lá, os caras começam a julgar o seu exercício do direito. Eu quero ver. Mas você quer revisar por quê? Eu não tenho que te falar, não, velho. Eu tenho que exercer meu direito. Eu vejo isso, às vezes, você vai na secretaria de vara, agora não vai mais, né? Mas na minha época que eu advogava, você ia na secretaria da vara, você tinha que ficar justificando por que você quer determinado documento. O Leonardo lá de Montes Claros está sofrendo um processo na OAB porque a moça da secretaria falou que não ia fornecer o documento que ele queria. Ele fez através de petição. Era uma certidão. Uma certidão. Filmou que ela não queria receber e estava lá. A OAB está tentando punir ele. Quer dizer, a própria OAB está agindo contra as prerrogativas dos advogados. Pois é, agora o Código de Processo Civil prevê que o advogado pode filmar qualquer ato, né, obviamente que dentro de um contexto, e ele estava filmando a negativa de uma servidora pública em entregar a ele o documento que ele precisava. Ele filmou e divulgou. E ele está correndo o risco de ter uma punição na OAB por causa disso. Aí eu pergunto, porque o ele juiz não estava no exercício regular de direito dele? Estava no exercício regular da profissão dele, gente. Em uso de prerrogativas e em defesa do cliente dele. E o advogado, ele tem uma imunidade em defesa do cliente dele. Então, quando o cara tá fazendo alguma coisa para defender o cliente dele, ele pelo que eu estudei do Código de Ética, ele estaria imune. E ele simplesmente expôs uma servidora pública que não queria entregar a ele uma certidão pública que ele precisava naquele momento. Engraçado é o seguinte, quando é crime contra o patrimônio que advogado faz, às vezes a gente tem notícia até de advogado que sofre ação civil pública, muitas vezes em conluio com o juiz, e o TED não faz nada, tá entendendo? Tem notícia de advogado que se apropria de dinheiro de inventário de cliente e o presidente da OAB às vezes interfere no processo no TED, porque é parente dele, por causa disso, por causa daquilo, e o processo prescreve. E determinadas coisas, tem uma advogada que se defende, né, Paulo? Que usando súmula do STJ, falando que os honorários são devidos das parcelas deferidas administrativamente, ela cobrando do cliente isso, e o TED da OAB propondo uma penalidade para ela, porque ela está cobrando de acordo com o contrato dela, de acordo com o que está previsto na legislação, de acordo com o que está simulado pelo STF. Isso. Tá lá e eles ainda fazem o quê? Querem punir. Por quê? Porque é de uma cidade aqui perto que politicamente ela é contra a OAB local. Aí pegaram isso para diminuir a advocacia. Agora, olha para você ver, eu estou pesquisando aqui sobre as alegações finais do Felipe Martins, né, que foi o assunto que a gente começou falando. Como eu disse, o entendimento dos advogados do Felipe Martins seria de que o prazo ainda não tinha decorrido. Olha como é que são as coisas. O Alexandre de Moraes revogou os poderes deles, nomeou defensoria pública, voltou atrás no dia seguinte e deu 24 horas. E eles apresentaram as alegações finais no sábado, dia 11. Ou seja, eles tiveram que acatar a ordem do Alexandre de Moraes, mesmo no entendimento de que o prazo deles não tinha acabado, para que eles não corressem o risco de ser destituídos do processo e o cliente ficar indefeso. É uma arbitrariedade? No meu entendimento, é. Aí você tem que fazer uma alegação final em 24 horas. Quem
Me fala, sem o ChatGPT, consegue fazer alegações finais em 24 horas de um processo complexo Se da for forma que chapa, são. Pois se é. for chapa, você faz, né? Você tem 328 causas desse Deus jeito. queira, exatamente, Deus queira que eles já tivessem com esse documento mais ou menos estruturado. Porque se eles tiveram que começar, não dá, gente, não dá pra fazer, não fica bem feito. Você não consegue refletir sobre um processo em 24 horas. Por isso que o prazo é de 15 dias. Se a lei processual te dá 15 dias para fazer alegações, você vai fazer em 24 horas, né? E aí é o que eu falo. Ah, o advogado tá errado. Ok, mas você está prejudicando o cliente, o Não, acusado. É o cara, não é o advogado que vai perder a liberdade dele. É o acusado, é o cara que vai ser condenado. E se naquelas alegações finais não deu tempo de falar tudo que precisava? A pessoa vai ser condenada. e perde a credibilidade processual. Pois é. Por quê? Aí é porque a oposição também é muito desqualificada, né? Com todo respeito e tal. Situação e oposição. Os deputados não entendem o mínimo para fazer uma reforma de legitimação do nosso judiciário. Juiz, embargador é servidor público também, gente. Ele não está aqui, ó, pode fazer o que quiser, não. Ele não é funcionário do reino, que o juiz, o rei coloca lá e ele faz o que quiser em nome do rei. E aí tem The King do Norong, né, que era o rei não faz nada de errado. Não, no sistema democrático, o que é? Você, autoridade pública, você tem um plexo de funções que você tem que cumprir. E se você for além, você está errado, vai ter que ser punido. Se você faz aquém, menos também, você vai ter que ser punido. Porque a cada poder que você tem de atuar em determinada situação, você tem deveres que são conexos, que você também não pode se descompatibilizar só porque você quer. Ou seja, o que caracteriza o Estado democrático é ninguém ser dono da República, né? A res pública não é res pessoal, né? Então, a democracia e a República se caracterizam por isso. Todos são iguais perante a lei e você não confunde o seu poder pessoal com o seu poder institucional. Mesmo você sendo ministro do Supremo, você sendo procurador-geral da República, você sendo presidente da República, ou você sendo um funcionário, um simples administrador público que faz sua função. Todos estão regidos pela lei e todos têm uma designação de poder que é feita de acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que fala que todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, o poder não é seu. E quando você exerce poder quanto seu, o que acontece é que o ato que você praticou, ele não é legitimado pelo sistema, não é reconhecível como válido de alterar direitos e garantias de qualquer cidadão. E aí ele é nulo. Então, quando o juiz passa a ser parte no processo, tem interesse na ação, melhor que ele não funcione. Porque ele pode achar que vai ser temperado e não vai ser. Vai causar nulidade de todo o processo. Pessoal, eu estou fazendo uma pesquisa aqui sobre as alegações finais que foram apresentadas. Olha como é que a situação é complexa. Dentre vários temas, eles estão alegando que a PGR é Procuradoria Geral da República, teria juntado elementos extemporâneos após a instrução, impedindo o contraditório. Por isso que eles alegaram que não era o momento de fazer as alegações finais. Então, assim, a gente, claro, eu não conheço o processo inteiro, né? Quem sou eu para fazer uma análise técnica profunda? Mas é claro que o advogado, ele sabe o risco que ele está correndo e ele sabe tecnicamente o que ele tem que fazer, né? Então, acho que falta esse olhar, assim. Se o advogado não fez as alegações, óbvio que ele tem um motivo. Óbvio, não é só. Ninguém vai correr o risco de simplesmente procrastinar lá no STF num processo complexo desse, né? Então, assim, eu acho que
quem nos dera, né, se fosse possível uma reflexão nesse sentido. Mas a nossa preocupação é sempre voltada no sentido de violação de prerrogativas e violação dos direitos dos constituintes. E aí, eu queria pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem, ajudar a gente a divulgar e mandar para a gente as perguntas e sugestões de novos temas para que a gente possa gravar e aí dar andamento, dar continuidade nesses debates nossos. Né, doutor Flávio? É isso. Muito obrigado. Curta, comente, compartilhe. Dá um joinha, dá um oi para mim, manda um beijinho para mim. Tá? Depois vocês falam se ele ficou mais bonitinho assim, ereto, que nós pusemos umas almofadinhas ali atrás para ver se ele para de escornar na cadeira. Vocês estão o povo tá me enquadrando, velho. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado, gente. Foi um prazer. Quantos minutos, Davi?